presidente Rodrigo Maia termina esta sessão extraordinária agora 9 horas e 57 minutos. É uma votação inédita. Keila Santana, você que está comigo aqui no estúdio, na cabine do plenário, uma votação em que os deputados trataram de uma possível suspensão de mandato que foi decidida liminarmente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deputado Wilson Santiago. Exatamente, Carlos. Todos aqui tiveram muita cautela para tratar desse tema, né? Por se tratar de um tema inédito. Os deputados, o presidente Rodrigo Maia esperou um quórum alto, aguardou que a presença dos deputados seja de maioria aqui no plenário para que se legitime essa decisão aqui e que possa servir de base para outras situações em que surge essa necessidade da Câmara decidir sobre suspensão de mandato, né? Porque alguns deputados afirmaram aqui em plenário justamente que o plenário tem que decidir pela cassação ou não do mandato após um processo já instaurado aqui na casa e não apenas uma suspensão vinda de uma medida cautelar do Supremo Tribunal Federal. Então, se manteve esse entendimento de que o Supremo não poderia ter tomado essa decisão. Há um entendimento do relator e do plenário, no conjunto aqui da votação, de que o judiciário teria que pedir uma autorização prévia para processar o deputado Wilson Santiago após uma denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre essas acusações de crime, de organização criminosa e medidas de corrupção. Então, foram duas votações, Keila. Primeiro, os deputados decidiram sobre essa questão do quórum, né? Exato, até porque não havia uma regra clara nem no regimento interno aqui da Câmara e nem na Constituição Federal. Não havia um texto claro sobre o número de votos necessários para se derrubar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o entendimento do relator, da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa e da própria mesa, na figura do presidente Rodrigo Maia, foi de que seriam necessários 257 votos para se derrubar, para se manter essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer número abaixo disso, o deputado Wilson Santiago retornaria às suas atividades. Foi o que aconteceu, tivemos uma votação de 233 votos nessa segunda, né? Na primeira votação, a maioria do plenário resolveu, sim, que a mesa estava correta, de que o entendimento que deveria valer seria essa votação, essa maioria absoluta para se manter ou se rejeitar uma decisão do Supremo. Nesse caso, então, o deputado Wilson Santiago vai retomar o mandato que estava suspenso desde dezembro e o presidente Rodrigo Maia promulgou essa resolução da Câmara e vai mandar essa informação ao Supremo Tribunal Federal. É algo que faz parte de uma relação entre poderes, porque a Câmara, por sua independência, tem essas autonomias para tratar dos assuntos próprios, e aí há sempre essa controvérsia sobre o tamanho do controle que um poder pode ter sobre o outro, né, Keila? E aí os deputados decidiram, portanto, retomarem com o mandato do deputado Wilson Santiago. E aí teve uma novidade, né? No relatório do deputado Marcelo Ramos, não foi apenas essa questão de concordar que ele deve retomar o mandato, mas tem também uma sugestão para Conselho de Ética, né? Exatamente, porque não se discutiu aqui o mérito, se ele era culpado ou inocente dessas acusações. Então, o relator, o deputado Marcelo Ramos, sugeriu que o Conselho de Ética abra, então, um processo, e o Conselho de Ética precisa ser provocado, né? Algum deputado tem que apresentar esse pedido de abertura de processo disciplinar para que o deputado Wilson Santiago seja investigado, haja todo um processo, um procedimento, um longo processo de tomada de investigação, de escolha de relator, escolhe entre 3 nomes, um relator do processo, alguém que não tenha nenhum contato, nenhum vínculo com o deputado investigado, para que essas acusações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República sejam apuradas aqui no âmbito por quebra de decoro parlamentar. Aí não se analisa aqui se há crime ou não, mas se houve uma quebra de decoro parlamentar, alguma falha na condução do seu mandato aqui na Câmara dos Deputados. Então, vamos aguardar nos próximos dias se esse processo será aberto lá no Conselho de Ética para investigar o deputado Wilson Santiago. Tá certo que ele é isso mesmo, né? Exatamente. Hoje foi o assunto único, tema único aqui do plenário, essa decisão inédita aqui da Câmara dos Deputados. Tá certo. Você que esteve conosco aqui pela TV Câmara, na Rádio Câmara e também pela internet, muito obrigado pela sua audiência. Essa semana tem mais trabalhos nas comissões também e na semana que vem mais votações. A gente convida você sempre a estar conosco aqui para poder ficar por dentro de tudo que acontece na Câmara dos Deputados e, claro, as votações, as propostas que vão ter implicação direta sobre a sua vida. Keila, muito boa noite, até a próxima. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Até a próxima, então.